Fala, concurseiro! Sei que você está estudando para o seu concurso que você deseja, e a matemática muitas das vezes pode ser um obstáculo para a sua aprovação. Mas nesta aula, irei falar para você um pouco sobre as propriedades da proporção. Mas, professor, o que é uma proporção? A proporção é uma igualdade entre razões. Mas o que é uma razão? Uma razão é uma fração, uma divisão. Ou seja, temos aqui a igualdade entre razões. E essas razões se tratam de frações. E como resolver uma proporção? Multiplicando os extremos, ou seja, em cruz. Vamos lá, A vezes D é igual a B vezes C. Então, esta aí é a fórmula basilar para resolver toda e qualquer proporção. Vamos lá. Exemplo 1. Temos 3 quintos é igual a 6 décimos. Multiplicamos em cruz. 6 vezes 10 é igual... Não, 3 vezes 10 é igual a 6 vezes 5. Portanto, temos 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30 e 6 vezes 5 é 30. Se eu tenho uma igualdade, necessariamente estas razões dentro da proporção, os meus resultados têm que obrigatoriamente serem iguais. Vamos aqui no exemplo 2. Temos x sextos é igual a 5 meios. Multiplicamos aqui os extremos. X vezes 2, 2x é igual a 5 vezes 6, temos que é 30. O número que está multiplicando a incógnita x, passo dividindo. Logo, isolando o x, temos 30 dividido por 2 é igual a 15. Tendo aqui por base o meu 15. Observe uma coisa que vocês irão utilizar no decorrer desta aula e também para resolver diversas questões de matemática. Tenha por base a constante k. Mas, professor, o que é essa constante k? Essa constante k é o número que você utiliza, que você pensa para simplificar frações, ou seja, simplificar proporções. Temos aqui, 15 sextos. Qual o número que você pensa na sua cabeça que, dividindo por 15, eu chego em 5? O próprio 3. O mesmo número que você usar no numerador tem que ser também para o denominador. 6 dividido por 3, 2. E se eu quiser, por exemplo, professor, eu tenho 5 e quero encontrar o x, o que eu faço? Observe aqui, de 2 para 6 eu fiz o quê? Multipliquei por 3. E se eu multiplicar 5 por 3, irei obter 15 também. O que eu quero chegar nisso? O inverso da divisão é a multiplicação. Essa é uma propriedade da matemática. Se lembre disso. E tenha sempre este número que você pensar dentro dessa proporção como sendo a constante k. Na próxima questão, no próximo exemplo, irei mostrar para vocês como resolver na prática utilizando essa constante k. E você verá que será de forma fácil e você tirar 10 aí no seu concurso e aprender matemática de uma forma rápida, fácil e simplificada. Vamos lá. Em uma caixa com 144 lápis, a razão entre o número de lápis com ponta e os lápis sem ponta é 3 quintos. A diferença entre o número de lápis sem ponta e o número de lápis com ponta é... Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, fazer a proporção. Eu chamei de C os lápis com ponta e de S os lápis sem ponta. Logo, temos essa proporção referente a 3 quintos. Então, falou assim, a razão... O que é razão, pessoal? Divisão. A razão entre o número de lápis com ponta sobre o número de lápis sem ponta é igual a 3 quintos. Primeira proporção basilar. Lembre-se lá, vocês não lembram que eu falei para vocês da constante k? A constante k, ela está aqui. Quando ela vier para cá, eu irei tratar da divisão. E o inverso dela é o quê? A multiplicação. Ou seja, se eu multiplicar 3 vezes k, eu irei encontrar o valor de c.
E se eu multiplicar o 5 vezes essa constante k, eu irei encontrar o S. Por esse motivo, criei estas pequenas equações de modo a calcularmos esse valor. Qual a próxima etapa? Sabemos que 140, temos na caixa 144 lápis. Irei fazer o quê? Somar C mais S igual a 144. Irei substituir, ó. Onde que tem C, irei colocar 3 mais a constante K. Não, vezes a constante K. Somando com 5 vezes a constante K. E tudo isso é igual a 144. Fazendo 3K mais 5K é igual a 8K. Isto é igual a 144. O que está multiplicando, eu passo dividindo. Isolando o K, temos 144 dividido por 8 é igual a 18. E aí, professor, terminei a minha questão? Não. Voltemos aqui para as nossas equações. Onde que você colocou K, você irá substituir pelo 18. Temos aí, ó, 3 vezes 18 é igual a 54. Os lápis com ponta. E lápis sem ponta, você tem 5 vezes 18 é igual a 90. Finalizei a questão? Não. Por quê? Na questão pede a diferença entre o número de lápis sem ponta e o número de lápis com ponta. Então, você vai fazer o quê? 90 menos 54 é igual a 36. Então, vocês viram a importância desta constante K e do entendimento de que, para você encontrar um valor desconhecido, irei o quê? Multiplicar o número pela constante. Fazendo estas equações, eu irei somá-las igualando ao valor total referente, possibilitando encontrar, né, a resposta correta. Vamos aqui com a questão 1, questão de concurso. Uma pessoa tirou 150 fotos com o seu celular e excluiu 14 delas. A primeira informação: se eu tirei 150 fotos e excluí 14, necessariamente fiquei com 136 fotos como arquivos no meu celular. Considerando-se as fotos restantes, a razão entre o número de fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é 3/5. Então, você vê, ó, a razão. O que eu falei anteriormente? Razão é divisão. Então, temos aí, ó, boa qualidade eu chamei de X e baixa qualidade eu chamei de Y. E a razão de X sobre Y é igual a 3/5. Razão é divisão. Razão é divisão. Agora irei pensar em quê? Na constante K. Lembre-se dela neste momento. Você irá multiplicar o 3 pela constante K para encontrar quem? O valor desconhecido de X. Você irá multiplicar o 5 pela constante K e encontrar o valor Y desconhecido. Temos as duas equações. Y é igual a 3K. X é igual a 3K, Y é igual a 5K. Nesse sentido, você vai pegar o quê? 3K mais 5K é igual a 136. É a equação que você montou para encontrar o valor da constante K. 3K mais 5K, você substituiu, é igual a quanto? 8K. Isolando o K, você passa o 8 dividindo. 136 por 8 é igual a 17. Terminei, professor? Não. Veja o que a questão está pedindo. Olha lá, ó. Sabendo-se que havia somente fotos de boa qualidade ou de baixa qualidade no celular, o número de fotos de quê? De boa qualidade. O que eu chamei de boa? Boa eu chamei de X. E o que eu posso estar colocando nessa questão para encontrar X? X é igual a 3K. Eu irei utilizar apenas essa equação. X é igual a 3K. Onde tem K, eu coloco 17. 3 vezes 17 é igual a 51. Alternativa letra D. Então, vocês viram aí a importância dessa dica para que você possa tirar 10 aí na sua prova, no seu concurso. Vamos de questão 2. Em um certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão, olha só, falou de razão, então, constante K.
A razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. Então, temos aí, ó, a razão de pessoas resfriadas, chamei de R, e não resfriadas, chamei de NR, é igual a 2/7. Montei a minha proporção. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser: você tem 2 multiplicado pela constante K, eu irei encontrar R. 7 multiplicado pela constante K, eu irei encontrar NR. Montou o quê? As duas equações. Nesse sentido, você irá somar essas duas constantes, esses dois valores, substituindo aí na fórmula. R refere-se a 2K e Rn a 7K. Isso tudo é igual a 36. 2 mais 7, 9. O que está multiplicando, você passa dividindo. Isolando o K, você tem 36 por 9 é igual a K. Nesse sentido, você percebe que o R vale 2 vezes 4, que é igual a 8, e o NR, que é o número que é não resfriadas, é 7 vezes 4, que é 28. No entanto, você percebe que a questão, uma das pessoas foi constatada que estava resfriada, ou seja, ao invés de ser 8 pessoas resfriadas, passou-se a ser 9 e necessariamente reduziu uma pessoa, ficando 27. Nesse sentido, a razão entre o número de pessoas resfriadas sobre o número de pessoas que não estão resfriadas é o quê? 9 sobre 27 avos. Simplificando isso aqui por 9, né? 9 por 9 é igual a 1. 27 por 9 é igual a 3. Nesse sentido, resposta correta, letra E, 1/3. Vocês viram o quanto é importante também interpretar a questão. Por exemplo, se vocês colocassem 8 sobre 28, estaria errado. 8 sobre 28 avos. Por quê? Logo no final da questão, você percebe que houve uma diferença do número de pessoas resfriadas. Então, tem que prestar bastante atenção no que a questão quer te dizer. Vamos para a questão 3 aqui, ó, a última questão da nossa aula. João, Pedro e Maria decidiram dividir igualmente o prêmio de R$ 360, que ganharam em uma competição, de acordo com o número de horas que cada um trabalhou para ganhar o bônus. João trabalhou 6 horas, Pedro trabalhou 8 horas e Maria trabalhou 10 horas. Então temos aí, ó, João eu chamei de J, Pedro de P e Maria de M. Pode ser qualquer letra que você quiser. Nesse sentido, você percebe que João trabalhou 6 horas, Pedro trabalhou 8 horas e Maria trabalhou 10 horas. Quanto cada um receberá se a divisão for proporcional ao tempo que cada um trabalhou? Então, vai ser o quê? Se eu somar João, Pedro e Maria, eles irão receber R$ 360. Nesse sentido, eu irei multiplicar cada um desses valores, respectivas horas, pela constante K. Lembre-se, constante K. Então, eu irei multiplicar todos esses valores pela constante K. Então, temos João 6K, Pedro 8K e Maria 10K. Fazendo a substituição na fórmula, temos João é 6K, Pedro 8K e Maria 10K. Somando 6 com 8 com 10, temos 24K. Isolando o K, temos 360 dividido por 24, que é igual a 15. Terminei a minha questão, professor? Não. Falta o quê? Substituir o 15 nas equações para os valores de João, Pedro e Maria. Temos lá, João, 6 vezes 15, 90. Pedro, 8 vezes 15, 120. Maria, 10 vezes 15, 150.
Nessa ordem, temos que a resposta correta é a letra C. Viram o quanto é importante vocês trabalharem com as dicas, com os macetes referentes à matemática? Tenho certeza que nessa aula você conseguiu compreender uma dica de suma importância, envolvendo as proporções e que te fará acertar todas as questões de matemática envolvendo este conteúdo. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades, ter um acompanhamento, uma mentoria capaz de te levar à aprovação, siga as minhas páginas, entre em contato comigo e fique por dentro de todas as novidades. Aguardo vocês!